Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo eu vou te apresentar as principais ações que pagam dividendos no mês de julho e você vai conhecer mais sobre essas empresas e ver exatamente quando que elas acabam pagando dentro desse mês. Para você ficar por dentro de tudo isso, é só você ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos começar então falando da primeira empresa selecionada, que é a Itaúsa, uma das maiores empresas da Bolsa de Valores, sendo inclusive a maior holding da nossa bolsa. Holding, para quem não sabe, é uma empresa que simplesmente investe em outros negócios, que tem o seu ganho financeiro a partir dos investimentos que ela faz em outras companhias. E a gente pode estar observando agora as principais empresas que a Itaúsa detém participações, sendo que a principal delas é no Banco Itaú, onde ela detém 37,2% da empresa. Temos a Dexco, que é uma empresa de materiais para construção civil e celulose solúvel, que ela detém 37,8% da empresa. Temos a Alpargatas, dona da marca Havaianas, onde ela detém 29,5% do negócio. A Motiva, que é uma empresa de infraestrutura e mobilidade, que ela detém 10,4%. A Egea Saneamento, que ela detém 12,8%. Copa Energia, que ela detém 48,9%. E, por fim, a NTS, que também é uma empresa de infraestrutura, que ela detém 8,5%. Outro dado muito importante de ser avaliado, tanto no caso da Itaúsa quanto no caso das próximas empresas que eu vou te apresentar, é o histórico de dividend yield, porque não adianta nada a empresa pagar dividendos no mês de julho se ela não conseguir pagar ao longo do ano e se o retorno dos dividendos que você receber não for satisfatório. E a gente consegue perceber que no caso da Itaúsa, ela sempre conseguiu ter um dividend yield bastante elevado, batendo uma média histórica de 5,62%. E em apenas alguns anos em específico, que ela acabou pagando dividendos muito abaixo da média, algo que aconteceu em 2017 e também em 2021. Nos outros anos, ela sempre pagou por volta dos 5, 6, 7, até mesmo em alguns momentos 8% ao ano. E a gente pode estar observando agora também quando que ela efetivamente pagou dividendos no mês de julho, nos anos anteriores e também em 2025. Então, em 2023, ela pagou dividendos no dia 3 de julho de 2023, sendo que para você ter acesso a esse dividendo, você teria que ter fechado o dia 31 de maio de 2023 com as ações. O mesmo padrão se repetiu no ano de 2024, sendo que o dividendo foi pago efetivamente no primeiro dia de julho. Já nesse ano de 2025, o dividendo foi pago no primeiro dia do mês de julho. Então a gente percebe que em cada um dos anos você precisaria ter fechado o mercado com as ações na sua carteira em dias diferentes e você teria recebido o dividendo de maneira efetiva também em dias diferentes. Outro ponto importante é que eu estou considerando os dividendos que foram pagos pela sua ação preferencial de código ITSA4. E a partir desses dados você pode se planejar também para os anos seguintes. Se você quiser receber dividendos da Itaúsa no mês de julho em 2026, 2027, 2028, você já pode ter a noção que você vai precisar fechar o mês de maio para conseguir efetivamente receber essa distribuição, caso ela mantenha esse padrão. A próxima empresa que eu trago para vocês é a TIM, que é uma das maiores empresas de telecomunicação do nosso país, sendo inclusive uma subsidiária da principal empresa de telecomunicação lá da Itália. E olhando agora para alguns números da empresa, a gente consegue perceber primeiramente que a sua base de clientes caiu bastante em comparação a 2015, onde ela tinha 66 milhões de clientes na sua base móvel. Em 2020, esse valor caiu para o mínimo de 51 milhões no período. Já em 2024, ela conseguiu voltar a crescer, mas ainda assim bem abaixo de 2015, onde ela bateu no ano passado 62 milhões de clientes. O market share, que é a participação da empresa dentro desse mercado móvel, também acabou caindo de 25,7% em 2015 para 23,6% em 2024. Contudo, apesar da queda de participação do mercado e também apesar da queda da quantidade de clientes, ainda assim a empresa conseguiu aumentar e muito a sua receita bruta, saindo de 25,7 bilhões em 2015 para 36,7 bilhões no ano de 2024. Olhando agora para o seu histórico de dividend yield, a gente consegue perceber um alto crescimento em comparação aos anos iniciais, onde a gente tem acesso aos dados. Então, em 2019 e 2020, ela pagou dividendos muito pequenos. 2021, 22 e 23, ela conseguiu apresentar um crescimento bastante significativo, mas apenas em 2024. E nesse ano de 2025,
que ela efetivamente conseguiu pagar dividendos muito altos, chegando a patamares de 8% ao ano. Olhando agora para o histórico de distribuição da empresa, a gente consegue perceber uma inconsistência maior do que no caso da Itaúsa. Então, em cada ano, ela acabou pagando em um dia diferente e você precisaria ter a ação em um dia diferente para ter acesso efetivamente ao dividendo. Então, em 2023, ela pagou no dia 12 e você precisava ter as ações na sua carteira no dia 22/6. Em 2024, ela pagou no dia 23 de julho e você precisaria ter fechado dia 21 de junho com as ações na sua carteira. Já em 2025, ela novamente pagou no dia 23 de julho, mas você precisaria ter as ações na carteira no dia 21 de maio para ter acesso efetivo ao dividendo. Então, em cada um dos anos, a data com e a data efetiva de pagamento vai acabar sendo alterada. E no caso da TIM, como ela só tem uma ação na Bolsa de Valores de código TIM-S3, foi através dessa ação, desse papel, que eu peguei esse histórico. E como você deve ter percebido, tanto no caso da TIM quanto no caso da Itaúsa, e o mesmo vai se repetir nas outras empresas que eu te apresentar ao longo desse vídeo, não existe garantia que você vai receber o dividendo numa determinada data e nem mesmo que você vai efetivamente receber aquele dividendo no mês de julho. Pode ser que a empresa simplesmente não queira mais pagar em julho e decida agora pagar antecipadamente no mês de junho ou em uma data futura no mês de agosto, ou até mesmo ela simplesmente reduza os dividendos e não queira pagar em nenhum mês no meio do ano. E a única forma de você se proteger disso é ter um pedaço da sua carteira dentro do mercado de renda fixa, que vai conseguir proporcionar para você mais previsibilidade de renda. E se você quer entender melhor como investir no mercado de renda fixa, para selecionar os melhores produtos para você, eu tenho um webinário de renda fixa exclusivo, onde você vai aprender a fazer tudo isso na prática em apenas 1 hora. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 37. Para mais informações, é só você escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Agora vamos para a terceira empresa, que é a Alupar, uma empresa dentro do setor de energia elétrica, especialmente prestando serviço de transmissão de energia. Ela é uma empresa que hoje tem 9.578 quilômetros de linhas de transmissão, sendo 7.141 quilômetros já operacionais e o restante ainda em implantação. A gente consegue perceber que ela tem linhas de transmissão ao redor de todo o Brasil, então ela possui as suas linhas no sul do Brasil, no sudeste, no nordeste, no centro-oeste, no norte e também em outros países, Colômbia, Peru e também no Chile, linhas essas que ainda estão para serem implantadas. E a principal vantagem desse tipo de negócio acaba sendo o fato de ter um grande reajuste atrelado diretamente à inflação daquele determinado país, como você pode estar vendo agora na sua tela também. Pegando o segmento de transmissão da companhia, a gente percebe que 56% dos seus contratos estão atrelados ao IPCA, 26% ao IGPM e 18% atrelado ao PPI ou CPI. Olhando agora para o histórico do dividend yield da empresa, a gente percebe um dado muito pior do que a gente viu no caso da TIM e da Itaúsa. Então a empresa, em alguns momentos, bem no passado, 2014 e 2015, ela pagou dividendos muito elevados, mas entre 2016 até mais ou menos 2022, o dividend yield ficou muito pequeno. Isso porque empresas dentro do setor de energia acabam tendo ciclos operacionais muito longos de investimentos, e nesses ciclos a empresa acaba reduzindo a sua distribuição, o que acaba prejudicando os investidores e acionistas que querem receber dividendos de maneira mais recorrente. E olhando agora para o histórico de distribuição da empresa, o que a gente consegue observar? Que ela pagou dividendos em julho de 2023, no dia 5, em julho de 2024, no dia 1, e também no dia 8 de 2024, e também nesse ano de 2025, no dia 8 de julho também. A datacom da ação foi mudando ano a ano, então em alguns momentos era no mês de maio, em outros momentos era no mês de abril, então não dá para ter certeza do que vai acontecer no ano seguinte, e cabe destacar que no caso da Alupar, eu considerei os dividendos pagos pela sua ação Unity, de código ALUP11. E a quarta empresa que eu trago para vocês é a B3, empresa que controla o mercado financeiro brasileiro, que acaba prestando os serviços para que você possa investir o seu dinheiro tanto em renda variável quanto no mercado de renda fixa. E você consegue perceber que a empresa teve uma receita de 10,6 bilhões de reais, sendo que 69% dela veio através da prestação de serviços para o mercado, para que você pudesse investir em renda variável ou em renda fixa, 16% atrelado a tecnologia e plataformas, 10% a soluções analíticas de dados e, por fim, 6% para soluções para mercados de capitais. E você pode estar olhando agora na sua tela também
o quanto que a empresa conseguiu ter de receita em cada um dos seus segmentos mais específicos: mercados, tecnologia e plataformas, soluções analíticas de dados e também na solução para mercados de capitais. Vendo agora o histórico do seu dividend yield, a gente consegue perceber algo muito parecido com o que a gente viu no caso da Alupar. Em algum momento em específico, ela pagou um dividendo muito elevado, algo que aconteceu em 2021, mas no restante do período, ela sempre teve um dividend yield muito pequeno, batendo hoje um dividend yield de apenas 2,21%. Então, se você espera receber uma renda muito grande vindo da B3 ao longo do ano, isso não é provavelmente o que vai acontecer. Olhando agora para o histórico da sua distribuição nos anos anteriores, a gente percebe que ela pagou tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio no dia 7 de julho de 2023, o mesmo aconteceu em 2024, em dias diferentes, no dia 5 de julho, e nesse ano de 2025, ela pagou apenas juros sobre capital próprio no dia 7 de julho. E geralmente, para você ter tido acesso a essa distribuição, você teria que ter tido ação em uma determinada data em específica no mês de junho. E assim como aconteceu no caso da TIM, eu estou considerando a única ação disponível no mercado da B3, que é a sua ação de código B3SA3. Agora eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo. Você investe em alguma dessas empresas? Coloca aqui nos comentários. Então, nesse vídeo, você conseguiu ter acesso às principais ações que pagam dividendos no mês de julho para que você possa receber esses dividendos nos anos futuros. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.